Hiroki, a forma de vida suprema passado, 6 meses atrás em uma sala pouco iluminada e cercada por cabos e computadores, o som dos dispositivos eletrônicos preenche o ar. Um cientista de aparência excêntrica, com a cabeça totalmente careca e um bigode grisalho chamativo, digita furiosamente nos teclados enquanto observa uma cápsula transparente à sua frente. Ao lado dele, sua neta, Maria, uma garotinha de 12 anos com cabelos loiros e usando um vestido azul, observa com curiosidade e ansiedade. Vamos, Maria. Está na hora. Diz o cientista, sua voz carregada de entusiasmo. Hora de acordar a forma de vida suprema. Enquanto ele falava, seus dedos rapidamente ajustam comandos nos computadores, e um som metálico ecoa pelo laboratório. O líquido verde que preenchia a cápsula começa a ser drenado por várias tubulações, revelando a figura adormecida dentro dela. Hiroki, suspenso por fios e equipamentos, seu corpo envolto por uma luz esverdeada que desaparece junto com o líquido. Bem-vindo de volta ao mundo, Hiroki. O sorriso do cientista alargava-se em pura satisfação, seus olhos brilhando. Ou melhor, Shadow. Os olhos de Maria se arregalam enquanto ela observa seu avô dar os toques finais em um experimento que ele esperava há tanto tempo. O cientista, exultante, coloca uma das mãos em seu peito e a outra no ombro da neta. Em breve, Maria, diz ele com ternura, você vai conseguir sobreviver no planeta Terra. Tudo isso é por você. Hiroki começa a despertar lentamente dentro da cápsula, seus olhos piscando como se tentassem se acostumar à luz e à realidade que o rodeia. Sua mente estava turva, mas as palavras do cientista ecoavam em seus ouvidos. Algo havia mudado nele. Algo que ele ainda não compreendia totalmente. A cápsula lentamente se abre com um som de pressão liberada, e o corpo de Hiroki desce suavemente até o chão. O cientista continua a olhar com grande expectativa. Agora, Hiroki, ou melhor, Shadow. Você será a chave para um novo futuro. O destino de Maria, não, o destino de humanidade, está em suas mãos. Hiroki ainda em silêncio, absorvendo tudo, sentia o peso das palavras. O que isso significava? Por que ele foi trazido de volta, e para quê? As respostas estavam por vir, mas ele já sentia que algo monumental havia mudado em sua própria essência. Dias atuais Hiroki, agora coberto pelo seu capuz, caminhava lentamente pelas ruas movimentadas da cidade. O sol brilhava intensamente, banhando tudo ao redor com uma luz cálida. O contraste entre o clima sereno e a agitação interior de Hiroki era nítido. Ele sabia o quanto era arriscado usar seus poderes em público, especialmente com tantos olhos atentos ao seu redor, e com o segredo que carregava. Enquanto seus passos o levavam por ruas e becos, sua mente estava focada em um objetivo: as esmeraldas do caos. Ele já havia conseguido uma peça essencial em seu plano, mas ainda faltavam 6. Cada uma delas tinha o poder de dobrar o mundo à sua vontade, mas ele precisava localizá-las antes que caíssem nas mãos erradas. Seus olhos se moviam rapidamente, tentando capturar qualquer sinal ou resquício da energia única que as esmeraldas emitiam. À medida que se deslocava pela cidade, ele permanecia vigilante, seu corpo tenso como uma mola prestes a ser liberada. Em um ano, tudo está diferente, pensava Hiroki, suas mãos ligeiramente tremendo sob o casaco. Cada segundo era crucial. Ele sabia que outros poderiam estar atrás das esmeraldas, e, se não se movesse rápido, talvez fosse tarde demais para concretizar o que ele acreditava ser seu verdadeiro propósito. Enquanto Hiroki continuava sua busca pelas esmeraldas do caos, seus olhos se arregalaram ao avistar 2 rostos que ele nunca quis encontrar de novo: Nao e Kokujin. O simples vislumbre deles fez seu sangue ferver. Eles eram a personificação de tudo o que havia sido tirado dele. Nao, com sua inocência enganadora e manipulações cruéis, e Kokujin, o homem que corrompera todos ao seu redor, destroçando a família e as amizades de Hiroki. Por instinto, Hiroki sentiu seus músculos tensionarem, prestes a agir. Ele pensava em como poderia acabar com tudo ali mesmo, naquele instante. Mas então, algo chamou sua atenção. Ele fixou o olhar no pescoço de Nao, onde algo pendia de uma fina corrente. Um colar.
Não era apenas um adorno qualquer. Era mais como uma coleira, um símbolo distorcido do controle que Kokujin parecia exercer sobre ela. E o que realmente fez o coração de Hiroki bater mais rápido foi a joia pendurada ali. A pequena joia vermelha. Seus olhos se estreitaram. Aquela não era uma pedra comum. Era idêntica a uma esmeralda do caos, na cor vermelha, brilhando como uma energia sutil, mas inegável. De todas as pessoas, tinha que estar com aquela vadia de 13 anos. O pensamento explodiu na mente de Hiroki. O destino parecia brincar com ele, colocando um de seus maiores inimigos com o poder que ele tanto procurava. Ele estava a poucos metros de uma das esmeraldas, mas pegá-la não seria simples. Kokujin estava ali, junto de Nao, e ambos estavam totalmente desprevenidos, por enquanto. A raiva e a frustração borbulhavam dentro de Hiroki. Ele sabia que não poderia deixar a esmeralda escapar, mas ao mesmo tempo, a presença daqueles dois trouxe de volta memórias de dor e traição que quase o distraíam de sua missão principal. Com os punhos cerrados e o coração acelerado, Hiroki manteve-se escondido, observando e planejando seu próximo movimento. Hiroki observava com cuidado os movimentos de Nao, permanecendo escondido nas sombras, enquanto ela e Kokujin caminhavam pelas ruas até entrarem em um beco estreito. Era o momento perfeito que ele esperava, a chance de pegar a esmeralda do caos sem levantar suspeitas. Ao garantir que ela estivesse suficientemente distraída, Hiroki retirou a esmeralda do caos que ele já possuía, segurando-a com firmeza. Um brilho sutil emanava da pedra, revelando o poder que ela continha. Controle do caos, murmurou Hiroki em um tom baixo e controlado. O poder da esmeralda ativou-se instantaneamente, mas para qualquer observador desavisado, parecia que nada havia mudado. Hiroki, no entanto, desapareceu, movido pela força da esmeralda. Nao, sem perceber a presença ou ação de Hiroki, seguiu em direção à sua casa junto a Kokujin. Só quando chegou à segurança de sua residência, já longe de qualquer perigo, ela finalmente notou algo estranho. A joia vermelha, aquela pequena pedra que sempre carregava em seu colar, havia desaparecido. A confusão tomou conta de Nao, mas não havia rastro de quem poderia ter feito isso. Para ela, Hiroki nunca esteve lá. No alto do prédio, Hiroki observava de longe a casa de Nao, vendo-a desesperadamente procurar pela joia perdida de seu colar. Um sorriso discreto se formava em seu rosto enquanto ele murmurava baixinho. Ei, otária, sua voz carregada de satisfação pelo sucesso da operação furtiva. Em suas mãos, a segunda esmeralda do caos brilhava com um leve tom avermelhado. Ele agora possuía 2 das 7 poderosas joias, cada uma cheia de um poder imensurável. Enquanto segurava a nova esmeralda, seus olhos se fechavam lentamente, e sua mente começava a vagar por lembranças e promessas. Maria, pensava ele profundamente, enquanto uma leve brisa balançava seus cabelos. Não importa quanto tempo demore, a gente vai conseguir. Apesar de sua raiva e vingança contra os traidores que arruinaram sua vida, Hiroki ainda mantinha em seu coração a missão original que o trouxe de volta ao mundo. A promessa que fez aquela pessoa especial, Maria, ecoava em sua mente, alimentando sua determinação para seguir em frente, independentemente dos obstáculos à sua frente. A noite continuava silenciosa, enquanto Hiroki mantinha seus olhos fixos no horizonte, já pensando qual seria o próximo passo para reunir as esmeraldas do caos e cumprir seu verdadeiro objetivo. Enquanto Hiroki parava em um prédio, uma vista familiar de sua antiga casa o aguardava. As lembranças começaram a fluir em sua mente, criando um turbilhão de emoções. Risos e momentos de felicidade se misturavam com a tristeza e a solidão que se seguiram ao seu desaparecimento. Ele se lembrava das risadas compartilhadas com sua família, dos jantares quentes e dos abraços acolhedores. Ao mesmo tempo, a dor de sua ausência e a traição que sua mãe e irmã enfrentaram pesavam em seu coração como uma âncora. Hiroki tentava se acalmar, respirando fundo enquanto olhava para a casa que um dia foi cheia de vida. Como tudo mudou tão rápido? Pensava, a angústia e a confusão se entrelaçando em seus sentimentos.
Ele sabia que precisava se manter focado em sua missão, mas o peso do passado tornava cada passo mais difícil. Eu não posso desistir agora, murmurou para si mesmo, olhando para o horizonte e lembrando-se de que cada esmeralda que conseguisse recuperar o levaria um passo mais perto de encontrar a paz que tanto desejava e, quem sabe, restaurar a vida que foi tirada dele. Com essa determinação renovada, Hiroki virou-se, preparado para seguir em frente em sua busca pelas esmeraldas do caos, determinado a enfrentar o que quer que viesse a seguir. Mas então, uma voz o chamou, fazendo ele ficar paralisado. Ei! Filho, é você? Hiroki hesitou ao ouvir a voz de Kaede, sua mãe, ecoando sob o céu noturno. A chamada dela estava carregada de esperança e dor, e isso fez seu coração disparar. A imagem dela o lembrava de tudo que ele havia perdido e de como as coisas haviam mudado entre eles. O impulso de correr e abraçar sua mãe era forte, mas a raiva e a tristeza o mantinham preso. Por que eu deveria me mostrar a ela? Pensou Hiroki, lutando contra as emoções conflitantes que fervilhavam dentro dele. A última lembrança que tinha dela era de um profundo desamparo, o que o levou a tomar a decisão de se afastar. Por favor, só deixa eu ver seu rosto mais uma vez, pediria Kaede. A dor em sua voz era palpável. Hiroki, em um instante, se viu na frente dela, o capuz cobrindo seu rosto como uma barreira entre eles. Ele hesitava em revelar sua identidade, sua verdadeira aparência, pois sabia que isso poderia trazer tanto alívio quanto dor. Hiroki, Kaede murmurou, como se o simples som de seu nome pudesse restaurar o que havia sido quebrado. Por que você desapareceu? O que aconteceu com você? Ele sentiu as lágrimas ameaçando escapar, mas se manteve firme. Olhando para ela, a saudade e a dor se entrelaçaram. Eu sou diferente agora, pensou, lembrando-se do que havia se tornado. Como posso mostrar isso a ela? Com a tensão no ar, Hiroki sabia que precisava decidir. Revelar-se e confrontar as consequências ou continuar escondido, vivendo na sombra de suas escolhas. Essa escolha o levaria a um novo entendimento sobre sua relação com Kaede e o que realmente significava para ele ser parte de uma família. Hiroki finalmente puxou o capuz para trás, revelando seu rosto transformado. A expressão que outrora era de inocência agora era séria e marcada pela dor e pelas experiências que vivenciara. Seus cabelos loiros, agora espetados e tingidos de vermelho nas pontas, e suas pupilas, antes azuis, agora brilhavam em um tom vermelhado intenso, simbolizando a profundidade de suas mudanças. Kaede, ao ver o filho que acreditava perdido, não pôde conter as lágrimas. Com os braços abertos, ela se lançou em direção a ele, envolvendo-o em um abraço apertado. Hiroki. Meu filho. A emoção de estar com ele novamente era esmagadora, uma mistura de amor e dor por tudo que havia acontecido. Mas Hiroki permaneceu paralisado, nenhum músculo se movendo. Eu quero abraçá-la, mas não posso. Não depois do que aconteceu. O conflito interno o consumia. Ele sabia que estar perto dela novamente poderia trazer de volta não apenas os bons momentos, mas também as mágoas e as traições que ainda estavam frescas em sua memória. Por que eu não disse a verdade? Por que eu não te protegi? A voz de Kaede ecoava em sua mente, lembrando-o das feridas que ainda não haviam cicatrizado. Hiroki queria dizer que entendia que ela também havia sido uma vítima das circunstâncias, mas as palavras não saíam. Ela estava presa em uma armadilha de emoções, um ciclo de dor e desejo de conexão que a deixava impotente. Hiroki se perguntava se conseguiria lidar com as consequências de estar perto de Kaede novamente, ou se essa proximidade apenas aprofundaria as cicatrizes que já existiam entre eles. Kaede, com a esperança renovada ao ver o filho que pensou ter perdido para sempre, estendeu a mão em um gesto acolhedor. Hiroki, entre. Nós precisamos conversar. Eu preciso entender o que aconteceu com você. Hiroki hesitou, seu coração lutando entre o desejo de enfrentar seu passado e o medo de reviver as dores que o cercavam. Ele não queria voltar para a vida de Kaede e Kanoko, mas sabia que enfrentar essa realidade era um passo necessário. Ok. Respondeu com um tom contido. Mas só por um momento.
Ao entrar na casa, Hiroki foi bombardeado por lembranças. Os móveis, as fotos nas paredes e o cheiro familiar eram um lembrete doloroso do que ele tinha e do que havia perdido. Ele se sentia um estranho em seu próprio lar, um intruso que havia retornado para confrontar fantasmas do passado. Kaede, percebendo a tensão, tentou suavizar a atmosfera. Vamos sentar e falar. Eu quero entender por que você sumiu, Hiroki. Por que você não voltou para casa? Poderíamos ter conversado sobre, você sabe, seu olhar estava cheio de amor e preocupação, uma mistura que apenas aumentava o conflito interno de Hiroki. Por que eu não posso voltar a ser quem eu era? Hiroki respondeu, a voz baixa, quase inaudível. Ele olhou para o chão, lutando contra as emoções que ameaçavam transbordar. Eu mudei. E as coisas mudaram. Kaede se aproximou, a preocupação transpareceu em seu rosto. Mas você ainda é meu filho. Nós podemos encontrar uma maneira de lidar com isso juntos. A oferta dela era tentadora, mas Hiroki sabia que havia muitos segredos e feridas abertas entre eles. Ele precisava confrontar essas questões, não apenas para entender sua própria dor, mas também para determinar se ainda havia um lugar para ele naquela vida. Vamos ver, ele pensou, preparado para enfrentar seu passado, mas ciente de que o caminho à frente não seria fácil. Kanoko desceu as escadas lentamente, sua mente cheia de incertezas. Ao chegar ao final, seus olhos se arregalaram ao ver Hiroki conversando com Kaede. A imagem de seu irmão, que ela acreditava ter perdido, era ao mesmo tempo reconfortante e dolorosa. Ela hesitou na entrada da sala, sentindo um misto de alegria e tristeza. Hiroki. A voz de Kanoko saiu como um sussurro, repleta de esperança. Hiroki virou-se para olhar para ela, e por um breve momento, seu semblante sério se suavizou. No entanto, a seriedade rapidamente retornou quando ele percebeu que as cicatrizes do passado ainda estavam presentes. Ele sentiu um peso no peito, lembrando-se de tudo o que havia acontecido. Kaede, percebendo a tensão entre os irmãos, tentou criar um ambiente mais leve. Kanoko, vem cá. Estávamos apenas conversando sobre como foi difícil para todos nós depois que, bem, você sabe. Eu sei. Kanoko respondeu, seu olhar fixo em Hiroki. Mas você está de volta agora. O que aconteceu com você? Hiroki hesitou, buscando as palavras certas. Ele queria contar a verdade, mas as memórias que ele carregava eram sombrias e dolorosas. Não é tão simples. Ele finalmente falou. Como eu disse, eu mudei, e não sei se posso voltar a ser quem eu era antes. Kanoko se aproximou mais, a preocupação em seu rosto evidente. Mas nós podemos enfrentar isso juntos. Da forma correta, dessa vez. Hiroki sentiu um leve puxão em seu coração. Ele queria acreditar nas palavras dela, mas a realidade era complicada. Ele precisava encontrar seu caminho, e isso significava confrontar não apenas o que havia acontecido, mas também o que estava por vir. A atmosfera na sala era carregada de emoções, um campo de batalha entre o desejo de reconciliação e o peso das escolhas do passado. Não, ainda não, prometi ajudar uma garota, essa é minha missão atual. Diria Hiroki para Kaede e Kanoko em um tom sério e profundo. Kaede e Kanoko trocavam olhares, a seriedade na voz de Hiroki ecoando na sala. Uma garota? Kaede perguntou, a preocupação evidente em seu tom. Hiroki, você não precisa se sentir obrigado a salvar ninguém. Você já passou por tanto. Mas eu prometi, Hiroki respondeu, sua determinação inabalável. Ela precisa de mim, e eu preciso cumprir isso. Essa é minha missão agora. A expressão de Hiroki era intensa, e suas palavras revelavam um propósito profundo que ia além do que a família poderia entender. Kanoko, intrigada, perguntou. Quem é ela? O que houve? Hiroki hesitou, lembrando-se das circunstâncias que o levaram a essa nova jornada. Ela é uma amiga que precisa de ajuda. Não posso falhar com ela como falhei com vocês. Você não falhou conosco, Hiroki. Kanoko tentou assegurar, sua voz tremendo com a emoção. Nós falhamos com você, por favor, entenda que queremos ajudar. Você não precisa carregar esse peso sozinho.
diria Kaede lutando contra as próprias lágrimas. Eu sei que vocês se importam, mesmo eu não confiando em vocês, mas essa é a única coisa que posso fazer agora, diria Hiroki em um tom decidido. A tensão na sala era palpável, e a esperança de uma reconciliação se misturava com a dura realidade de que Hiroki estava profundamente imerso em sua nova missão. Ele precisava resgatar a garota e, ao mesmo tempo, lutar contra os fantasmas de seu passado. O som da batida na porta ecoou pela sala, quebrando a tensão que pairava entre Hiroki, Kaede e Kanoko. Nao estava do lado de fora, sua voz doce e manipuladora chamando por elas. Ei, Kaede. Kanoko. O que vocês acham de uma festinha com Kokujin? Faz meses que vocês nos ignoravam. Hiroki permaneceu em silêncio, seu coração disparando de raiva ao ouvir o nome de Kokujin. Os punhos de Hiroki se fecharam involuntariamente, faíscas vermelhas escapando deles, refletindo sua fúria crescente. Ele não conseguia acreditar que Nao, a responsável por tantas dores, estava ali, oferecendo uma diversão que ele considerava uma traição. Kaede e Kanoko trocaram olhares preocupados, a ideia da festa soando como uma armadilha. Nao, não estamos afim, começou Kaede, mas Nao interrompeu com um tom insistente. Ah, vamos. Seria ótimo ver todos juntos de novo. Só por uma noite. Além disso, Kokujin realmente quer muito que vocês venham. Murmurou Kanoko, lutando contra seus sentimentos, murmurou. Acho que não é uma boa ideia. Hiroki, ouvindo cada palavra, se sentia em um conflito interno. Ele queria proteger sua família, mas a raiva o consumia. Ele sabia que, se deixasse Nao e Kokujin se aproximarem de sua mãe e irmã, as coisas poderiam piorar ainda mais. Não vão. Hiroki finalmente falou, sua voz baixa, mas cheia de autoridade. Kaede olhou para ele, surpresa. Hiroki, não podemos simplesmente, mas Hiroki não estava disposto a deixar que isso continuasse. Se vocês forem, eu não posso garantir que ficarei parado. As faíscas aumentaram, e o clima na sala ficou tenso novamente, enquanto todos processavam a gravidade da situação. Kaede e Kanoko, divididas entre o desejo de proteger Hiroki e a pressão de Nao, sentiam que uma decisão crucial estava prestes a ser tomada. Hiroki se aproximou da porta, sua presença carregando um peso denso. Ele a abriu com um movimento brusco, encarando não como uma expressão sombria. O contraste era palpável. Enquanto Nao esperava o reencontro com alegria, Hiroki trazia consigo uma tempestade de raiva e dor. Ao ver Hiroki, Nao hesitou por um momento, um lampejo de medo cruzando seu rosto. Mas ao reconhecer o garoto que sempre foi seu cachorrinho, sua atitude mudou completamente. O brilho de confiança em seus olhos retornou, como se a figura do passado estivesse de volta, pronta para ser manipulada novamente. Oi, Hiroki. Que bom te ver. Ela disse, tentando imitar um tom amigável. Mas Hiroki não se deixou enganar. Com um olhar frio e penetrante. Você não é bem-vinda aqui, muito menos aquele verme, vadia. As palavras saíram de sua boca como uma lâmina afiada, cortando qualquer vestígio de camaradagem que pudesse ter existido. Ele não estava ali para retomar velhas relações ou discutir. A lembrança de seu sofrimento e da traição que havia enfrentado se agigantou em sua mente, e ele sabia que não havia espaço para perdão. Kaede e Kanoko observavam, tensas, as emoções se entrelaçando no ar. Hiroki estava ali para proteger, mas também para confrontar o passado que tanto desejava deixar para trás. A atmosfera estava carregada de expectativa e medo, enquanto não tentava recuperar o controle da situação. Oh, Hiroki, você não precisa ser assim. Ela tentou apaziguar, mas a frieza nos olhos de Hiroki era suficiente para deixá-la em dúvida. Ele não se importava mais com os joguinhos dela. Para ele, era hora de enfrentar aqueles que lhe causaram dor, e ele não hesitaria em fazer isso. Hiroki a agarrou não pelo pescoço, levantando-a do chão como uma força impressionante. O ambiente tornou-se tenso e assustador, as faíscas de poder pulsando em suas mãos, enquanto a expressão de frieza em seus olhos deixava claro que ele não estava ali para brincadeiras. Era um momento em que a vulnerabilidade de Nao se tornava evidente. Mais forte, papai.
Nao exclamou de forma inesperada, com o rubor avermelhado se espalhando pelo seu rosto. A frase pairou no ar como um choque, fazendo Hiroki hesitar. Que? Ele respondeu, confuso, a surpresa visível em sua expressão. A situação havia tomado um rumo que ele nunca esperava. Que? Nao disse, tentando disfarçar o que havia acabado de dizer, seu comportamento de repente mudando para uma defensiva. Com um movimento rápido, Hiroki a soltou, afastando-se um pouco e balançando a mão como se estivesse tentando se livrar de um nojo. A cena era estranha e perturbadora, deixando Hiroki ainda mais irritado. Ele não conseguia acreditar que Nao, mesmo em um momento tão crítico, conseguia desvirtuar a situação com palavras tão inusitadas. A mistura de raiva e confusão se agigantava dentro dele, enquanto a tensão continuava a crescer entre os três. Hiroki sabia que não poderia deixar que esses jogos afetassem seu objetivo. Ele estava ali para buscar respostas e justiça, não para se perder em um labirinto de emoções criadas por Nao e seu passado. Hiroki olhou para Nao como uma intensidade ameaçadora em seus olhos, suas pupilas brilhando como uma advertência silenciosa. Com um tom profundo e frio, ele deixou para aquela prostituta. Se eu ver você, ou aquele verme, perto da Kaede, da Kanoko, até mesmo, da Yumo, garanto que farei você se arrepender de ter começado esses joguinhos. O brilho em seus olhos transmitia uma promessa de consequências sérias. Nao, que até pouco tempo via como uma figura controlável, agora via o novo Hiroki, um ser mais implacável e intransigente, bem diferente do garoto ingênuo de antes. Assustada com o que presenciava, Nao virou-se e correu, sua confiança desmoronando diante da ameaça clara. Kaede e Kanoko, observando a cena, ficaram em silêncio. A transformação de Hiroki era evidente, e a gravidade da situação pesava no ar enquanto elas tentavam processar o que tinham acabado de testemunhar. Aquele não era mais o Hiroki que elas conheciam. O Hiroki diante delas estava disposto a fazer o necessário para proteger aqueles que restaram, mas, ao mesmo tempo, havia uma distância emocional entre ele e sua antiga vida. Kaede, ainda com o coração apertado, tentou suavizar a tensão. Você quer jantar com a gente, filho? Perguntou com esperança em sua voz. Hiroki, ainda de costas e se preparando para ir embora, respondeu em um tom firme e ligeiramente distante. Não precisa, eu não preciso comer ou beber mais. Ele deu uma pequena pausa, então, quase como um gesto de compaixão mínimo, acrescentou. Se vai fazer uma torta de maçã, guarda um pedaço. Essa última frase trouxe um fio de esperança para Kaede e Kanoko. Ele ainda lembrava das pequenas coisas, e, mesmo com toda a sua transformação, havia algo de seu antigo eu que permanecia. Mas antes que ele fosse embora, os braços de Hiroki soltavam mais faíscas, haveria uma esmeralda do caos por perto. Um brilho intenso esbranquiçado estava vindo de seu antigo quarto, em um instante, ele estava lá. Diante dele, uma ladra, cujo traje colado destacava suas curvas, estava sentada casualmente na janela. A caixinha que ela segurava brilhava levemente, e Hiroki logo percebeu o que estava acontecendo. Olá, queridinho. Tá procurando alguma coisa? Provocou a ladra com uma voz sedutora, balançando a caixinha em sua mão. Naquele momento, Hiroki entendeu por que não havia sentido a energia da esmeralda antes. Chumbo, por isso eu não sentia a energia. Murmurou para si mesmo. A caixinha onde a esmeralda estava guardada era uma lembrança de seu falecido pai, e o material protegia a energia da joia de ser detectada. Hiroki a observava com um olhar firme, tentando entender as intenções da mulher, enquanto o peso do passado e do presente se cruzavam dentro dele. A esmeralda do caos estava bem ali, mas as circunstâncias agora envolviam algo mais do que apenas poder. A ladra permanecia sentada, despreocupada, na janela do antigo quarto de Hiroki. Ela tinha um visual único, com a parte superior de seus cabelos pretos adornada por fios brancos que desciam de forma marcante, contrastando com sua expressão de quem parecia estar se divertindo com a confusão que havia causado. Relaxa, bonitão, estou do seu lado, junto da Gun, disse ela, jogando a esmeralda do caos para Hiroki de forma despreocupada.
Ele pegou a joia com facilidade, sem perder o foco. Era evidente que a mulher estava tentando provocá-lo com seu jeito, mas Hiroki, mantendo sua seriedade habitual, não se deixava abalar. Você é tão bonitinho assim, continuou a ladra com um tom provocante, observando a expressão impassível de Hiroki, como se estivesse esperando uma reação maior. No entanto, ele não parecia minimamente inclinado a cair nas provocações ou a se distrair do que realmente importava: as esmeraldas do caos e seu verdadeiro objetivo. A atmosfera era tensa, mas Hiroki se mantinha firme, ciente de que seu caminho não podia ser desviado por pequenos jogos de sedução ou truques de inimigos incertos. Quem é você? Perguntou Hiroki, mantendo sua postura firme e neutra, sem desviar o olhar da ladra. Já fui chamada de muitas coisas: feia, idiota, burra, saque, respondeu a mulher com um sorriso provocante. Mas Agun me deu um novo nome: Rujo. Basicamente, da mesma forma que o Dr. Gerald lhe deu um novo nome, Shadow, né? A menção de Dr. Gerald e o paralelo traçado entre os dois fez Hiroki piscar por um breve momento, mas ele rapidamente retomou sua expressão séria. As palavras da ladra, que agora se apresentava como Rujo, ressoavam na mente de Hiroki, despertando memórias de seu passado e da sua criação. Embora ela tentasse provocar alguma reação, ele permaneceu neutro, sem se deixar levar pela tentativa de comparação. Enquanto isso, Kaede e Kanoko, que estavam escondidas nas sombras, assistiam à cena em silêncio, observando cada movimento e palavra trocada entre Hiroki e Rujo. A tensão no ar era palpável, mas Hiroki mantinha o controle. Agora, com a terceira esmeralda do caos em mãos, a presença inesperada de Rujo, e sua conexão com Agun, Hiroki se via envolto em um novo dilema. O que ela realmente queria com ele? E até onde seus planos se entrelaçaram com os da Agun? A mente de Hiroki girava em busca de respostas, mesmo que ele ainda não soubesse o que estava por vir. Mas, o que é você? Hiroki indagou, seu olhar se estreitando em desconfiança. Eu sou como você, mas não tão poderosa, respondeu Rujo, em seu tom sedutor e provocante. Tenho meus métodos. Agun achou que as pesquisas do Dr. Gerald poderiam ser mais úteis, principalmente o DNA moriano. Ao terminar sua fala, Rujo revelou as asas que se estendiam de suas costas, lembrando as asas de um morcego. Suas palavras pairavam no ar, trazendo um peso ao revelar sua natureza híbrida. Ela não era apenas uma ladra qualquer, mas uma criatura que, assim como Hiroki, havia sido criada ou modificada com base em experimentos científicos, provavelmente uma arma com fins militares. Rujo se aproximou, inclinando a cabeça e olhando Hiroki nos olhos, sua expressão cheia de mistério. Agora, bonitão, o que você vai fazer com as esmeraldas que já coletou? Acha que pode usá-las melhor do que Agun? Kaede e Kanoko continuavam observando a interação, escondidas, enquanto Hiroki processava essa nova informação, sem responder de imediato. Estava claro que Rujo era uma jogadora perigosa, tanto no poder quanto na inteligência, e ele precisava decidir como lidar com essa inesperada rival, ou possível aliada. O ambiente ficou tenso, à medida que Hiroki refletia sobre as intenções dela e sobre o quanto podia confiar nessa nova figura misteriosa. A mulher mandaria um beijinho ao vento e pularia de costas da janela e sairia voando, batendo suas elegantes asas, se afastando da casa. Hiroki sentiu o vento bater em seu rosto enquanto observava Rujo desaparecer no horizonte, suas asas cortando o céu. Ele manteve seu olhar firme por alguns segundos, processando a interação, antes de Kaede e Kanoko finalmente saírem de trás da porta. O que foi isso? Kaede perguntou, ainda em choque com a estranha mulher e tudo que havia testemunhado. Kanoko estava igualmente perplexa, o medo e a confusão claros em seus rostos. Hiroki se virou para elas, mantendo a expressão séria e distante. Isso é algo mais pessoal, não se preocupem. Quanto menos vocês souberem, mais seguras estarão. Sua voz era grave e definitiva. Ele sabia que o envolvimento delas só as colocaria em perigo. Hiroki então se aproximou da janela de seu antigo quarto, de onde Rujo havia saltado, pronto para seguir seu próprio caminho. Ele olhou de relance para Kaede e Kanoko uma última vez.
A única coisa que eu peço a vocês, ele disse, sua voz carregada de uma mistura de tristeza e determinação. Se forem uma mãe e uma irmã lúcidas, não me procurem. E com isso, em um piscar de olhos, Hiroki desapareceu em um raio de luz vermelho alaranjado, movendo-se com uma velocidade devastadora, deixando Kaede e Kanoko sozinhas, atordoadas, na casa que um dia foi seu lar. O eco de sua partida parecia deixar uma cicatriz invisível no ar, uma lembrança amarga de que, por mais que desejassem, o Hiroki de antes nunca mais voltaria. Kaede e Kanoko, ainda agitadas pela presença repentina de Hiroki, não conseguiram descansar. O peso de terem reencontrado seu filho e irmão as consumia, deixando seus corações apertados pela distância que ele insistia em manter. Na calada da noite, enquanto tentavam achar conforto em suas camas, um som suave e insistente, como um celular vibrando, chamou sua atenção. Sem hesitar, ambas se levantaram e, ao chegar à sala, notaram um tablet sobre a mesa de centro. Junto a ele, havia um bilhete pequeno, mas com palavras carregadas de um mistério que só aumentava sua curiosidade. Querem saber o que houve com ele? Está aqui a resposta. Os olhos de Kaede e Kanoko se encontraram por um momento, cheios de ansiedade e esperança. O que poderia estar contido naquele tablet? Seria algo que poderia ajudá-las a entender o caminho sombrio que Hiroki havia trilhado. Continua, abrindo o arquivo cujo nome real, Yoshida Saki idade, 19 da mesma forma que Hiroki, a vida de Sakis desgraça atrás de desgraça. Toda a conversa dela no psicólogo foi gravada. Puta que pariu, quando eu ouvi aquilo pela primeira vez, já decidi que eu nunca mais iria tocar aquele áudio de novo. Mas vamos ao que interessa. Saki foi salva por um amigo de infância, Inoishi, que estava procurando ela já faz meses. Ele deu sorte de encontrá-la e a levar para um hospital, onde por lá, ele ficou acompanhando todo o tratamento médico dela. Durante alguns meses, Inoishi ajudou Saki a se recuperar psicologicamente e fisicamente, mas devido ao estado da garota, bem, ela era, praticamente, uma bomba relógio. A qualquer momento ela iria explodir e fazer algo contra si mesma. Algo, até que, inesperado. O pai do Inoishi é um dos cientistas da GUM, que utilizou a pesquisa do Dr. Gerald Robotnik sobre o DNA mobiano em Saki. Como ele conseguiu? Quando os soldados foram levar o projeto Shadow da base ARK para a Terra, um deles copiou tudo que Gerald registrou nos computadores, e era muita coisa. Inoishi aceitou a proposta. Quando o pai dele falou sobre isso, ele aceitava qualquer coisa para salvar Saki. Então assim, Saki foi transferida para uma base da GUM, onde os cientistas replicaram a pesquisa de Gerald na garota. Deu certo, quer dizer, ela não ficou tão poderosa quanto o projeto Shadow, mas ela ficou muito ágil até demais. Sua anatomia mudou um pouco também, cresceram asas de morcego nas costas dela. Um mobiano é uma raça de animais antropomórficos, ou seja, animais com algumas semelhanças como nós, humanos. Quem não deixar o like e não se inscrever é corno.